João 14, verso 1 a 6. João 14, 1 a 6 diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Diga comigo, muitas moradas. De quem é a casa? Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe então Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Podeis assentar. Diga comigo, Deus não cancela encontros. Mais uma vez, Deus não cancela encontros. Você já tentou alguma vez entender o céu? Lá no céu tem luz, mas não tem sol. Tem rio, mas não tem mar. Tem separação de pessoas, a Bíblia diz isso, mas lá não tem lágrimas. É difícil entender o céu, porque não é na terra, mas lá tem ruas de ouro. Não tem minérios, mas a Bíblia diz que os muros são de jaspe. Tem rio da vida, mas não tem mar. Inclusive você que gosta de mar, aproveita e vê agora, porque lá no céu não vai ter mar. Tem árvore, mas não tem processo de fotossíntese. Existe uma parábola que tenta explicar essa complexidade. Eu vou trazer ela aqui para vocês tentarem entender um pouco melhor isso. Conta a história que havia uma tartaruga e ela vivia no mar. Onde ela vivia? E de tempo em tempo ela sumia e voltava. Depois de um período ela voltava para a água, voltava para o mar, voltava para a água. E os peixes não entendiam para onde ela ia, eles ficavam ali preocupados, porque de vez em quando ela saía, desaparecia e depois voltava. Então os peixes resolveram seguir a tartaruga. E aí perceberam que ela saía da água e depois de algumas semanas ela voltava. Eles acharam estranho. Um dia eles chamaram a tartaruga e pediram uma explicação para ela, para que ela explicasse para onde ela ia e o que acontecia nessas saídas. Então a tartaruga começou a explicar para os peixes. Ela disse o seguinte: olha, fora da água existe outro mundo. Outro mundo. E eles ficaram olhando para ela assim. Outro mundo? É outro mundo. Eles não acreditaram. Um peixe mais curioso disse assim: mas como é que é esse outro mundo? A tartaruga respondeu: é seco, não tem água. E eles disseram: mas como assim seco, não tem água? Não tem água, é seco. Ela tentou explicar, mas eles não entenderam. Aí um outro peixe perguntou assim: ué, mas se não tem água, como é que você nada lá? Aí a tartaruga disse: não, lá não precisa nadar. Lá você anda. O peixe disse: mas como que eu faço para andar? A tartaruga disse: você não consegue andar. Mas se eu não consigo, como é que você consegue? Ela disse: não sei, só sei que lá eu ando e lá eu respiro. E o peixinho disse assim: como você consegue respirar num lugar que não tem água? Ele disse: lá não precisa de água. Lá a gente respira e enche, puxa o ar, enche os pulmões. E assim. Aí eles falaram: pulmões? O que é pulmões? Eu não sei explicar, mas é com pulmões que a gente enche de ar
E é com eles que a gente consegue respirar na terra. Então eles perguntaram assim, e o que é terra? As crianças. A tartaruga explicando. É um monte de grãozinho, mas muito, 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 muito. Muito mesmo. Forma o chão, aí tem montanhas, tem florestas, tem árvores e tudo mais. Eles disseram, árvore? O que é árvore? É uma planta verde que produz frutos deliciosos que a gente consegue comer. Aí um peixinho disse, aqui também tem planta. Eu sei o que você está falando. É igual esse musgo aqui? Ele disse, não, é muito maior. Maior, mas maior que tamanho? Não, é gigante, é muito alta essas árvores. Mais alta que do tamanho de um polvo? Não, maior que um polvo. Maior que um polvo? É gigante. Então é do tamanho de um tubarão. Não, maior que o tubarão. Maior que o tubarão? Então já sei, é do tamanho de uma baleia. Ele diz, não, maior. Maior. Eles ficaram com medo. E disseram, então se é maior do que uma baleia, você deve ter muito medo desse tubarão. Você deve ter muito medo dessa árvore. Ele disse, não, eu não tenho medo. Mas se é grande assim, eles comem gente? Ele falou, não, lá não come gente, ela não come, fica tranquilo. É um lugar seco, onde as pessoas podem andar em cima da terra e ainda conseguem respirar, mesmo sem água. Existem árvores maiores que polvos, maior que tubarão, maior que baleia. E o peixe olhou e disse assim, eu não sei se eu acredito que exista um lugar assim. Aí a tartaruga olhou e disse, por isso que eu nunca contei para vocês. E como eu faço para chegar nesse lugar? Você não consegue. E como é que você consegue, então? Eu não sei, mas de alguma forma eu consigo. E como eu faço para saber se isso é verdade? Ela disse, você só precisa acreditar. Só isso. Jesus Cristo veio do céu para nos falar como é o céu. Jesus Cristo desceu do céu para nos falar como é o céu. E foi ele que disse, na casa do meu pai há muitas moradas. E às vezes a gente fica pensando, como é que são essas moradas? Você já parou para pensar nisso? São casas? Não são casas. A Bíblia diz que são moradas. Mas muito melhores do que casas. Aí a gente pensa, será que então são o quê? Condomínios? Não são condomínios, são moradas. Então são mansões, e cada família vai ter uma mansão exclusiva. Também não é bem assim. Porque lá não tem famílias divididas como aqui. Então a mansão é só para mim? Não são mansões, são moradas. E a casa é do meu pai. Aí você pode pensar, então é tipo vários quartos com uma pensão, como uma pensão. Também não é assim. Então vejam, meus irmãos, Jesus Cristo veio com a difícil missão e com a difícil tarefa de preparar um povo para o céu. Diga assim, eu estou sendo preparado para ir morar no céu. Mas o que é o céu? E Jesus veio com a missão de falar do Pai. Mas quem é o Pai? E diante dessas limitações, ele escolheu uma abordagem diferente. Ele escolheu amar essas criaturas ignorantes, perdidas e pecadoras, se tornando como uma delas. Na parábola da tartaruga e do peixe, você esperava que o peixe se tornasse uma tartaruga para conhecer a terra. Mas não. É como se a tartaruga se tornasse peixe primeiro, limitando-se a uma vida em uma única atmosfera. E essa é a encarnação de Jesus. Ele veio do céu para nos falar do céu.
Só que mais do que isso, ele veio para nos preparar para morar no céu. É possível? Ele disse que o Pai, diga comigo, o Pai preparou moradas no céu. E Jesus veio para nos dizer como funciona para que nós possamos conhecer essas moradas. Então, em primeiro lugar, Jesus é a única esperança que temos de chegar no céu. Repita isso comigo. Jesus é a única esperança que temos de chegar no céu. Jesus encarnou para nos salvar. E essa encarnação, presta atenção, foi uma atitude irreversível. Não é assim, olha, eu sou Deus, eu vou me transformar de homem, mas depois eu volto, seja assim. Não, é irreversível. Vou repetir. Jesus encarnou para nos salvar e essa encarnação foi uma atitude irreversível. Olha o que diz Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, não dorme não, amado. Filipenses 2, verso de número 5 em diante. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então veja isso, irmãos. Como eu sei que é irreversível? A Bíblia diz que quando Estevão, lembram quando Estevão foi apedrejado? Ele olhou para o céu, os céus se abriram e ele reconheceu Jesus sentado à direita do Pai. É irreversível. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 5 ao 7. Coloque ali para nós, por favor. 1 Coríntios 15, versos 5 ao 7. A Bíblia diz que ele foi visto por muitos discípulos. 1 Coríntios. Olha lá. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12, 6. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. E depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Então não é que Jesus veio, se transformou em homem e depois voltou para o céu como Deus. Não. Foi irreversível. Você tem noção do que é isso? A Bíblia diz em Zacarias 13 que quando Jesus voltar, ele vai apresentar as cicatrizes que foram feitas nas mãos dele. Ele encarnou por amor, porque nós precisávamos ser resgatados. Ele se tornou humano igual a nós, para poder nos buscar. Então entenda uma coisa muito forte. Ele não se tornou homem para nos entender. Escute isso e grave no teu coração. Jesus não se tornou homem para nos entender. Jesus se fez homem para me salvar. A palavra redenção é a junção de duas palavras no latim. Red mais empírio, que quer dizer tornar ou repetir e adquirir para si. Diga comigo, tornar ou repetir, mais adquirir para si. Então, para você nunca esquecer, diga comigo, redenção significa recomprar. Recomprar. Então, recomprar é comprar novamente. Então, quando é que foi a primeira compra? E por que se tem a necessidade da segunda? A primeira foi na criação.
Porque Deus é criador de tudo, inclusive do homem. E isso faz dele o dono de tudo que ele criou. Concorda ou não? Mas o homem decidiu se perder. O homem decidiu se corromper. E decidiu cair. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, quando o homem decide cair, o homem passa a ter um novo dono, graças ao pecado. Então, escute isso. Se Deus quer ter o homem de volta, ele precisa comprá-lo de volta. Agora, parece uma coisa simples, mas não é. Dobre atenção. Então, se Deus quer ter um homem de novo, agora ele precisa resgatar. E para Deus ter você com ele, ele precisou organizar um resgate. Por isso, na redenção, você é o objeto da negociação. Presta atenção. Na redenção, você e eu somos o objeto da negociação. Desde que o homem pecou, o diabo passou a ser o seu novo dono. Quer ver? 1 João 3,8. Vê o que está escrito. 1 João 3,8. Diga comigo, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Agora veja João 8,44. Diz assim, vós tende por pai o diabo. Então, vamos entender isso aqui. Deus, o Pai, olha lá, vós tendes por pai o diabo. Presta atenção. Deus, o Pai, é quem está organizando um resgate. Então, Deus é o dono do projeto. E ele estabeleceu o maior preço possível. E qual foi esse preço? O sangue precioso do seu filho amado. Eu quero fazer uma parêntese aqui rapidinho, só para dizer uma coisa para você. Aliás, cutuca o teu irmão que está do teu lado. Se ele estiver dormindo, belisca. Cutuca ele e diga assim para ele: nunca mais permita que alguém te desvalorize. Diga assim, a tua vida, a tua alma, custou o sangue precioso, o sangue carmesim do Filho de Deus. Por isso que Jesus é o Redentor. E com seu sangue, a Bíblia diz, ele pôde recomprar os perdidos pecadores, para que deixassem de ser filhos do diabo e se tornassem filhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz em João, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não mais criatura. Filho, diga, eu sou filho, eu sou filha. Mas para que esse resgate fosse possível, ele precisou encarnar. Então entenda isso aqui, irmãos. A encarnação não foi um capricho. Foi uma necessidade. A encarnação não foi um detalhe a mais, foi uma condição. Porque a humanidade se perdeu quando o primeiro representante caiu, quando Adão caiu. Então, entenda isso aqui agora. Pense comigo. A natureza do ofensor, quem ofendeu a Deus? Adão. Então a natureza do ofensor era humana. Diga comigo, a natureza do ofensor era humana. Porque Adão, como homem, tinha natureza humana. Então, para pagar essa conta, tinha que ser alguém com essa mesma natureza. E a natureza da ofensa era divina. Porque Adão não rompeu com Eva. Adão não rompeu com outro homem. Adão rompeu com quem?
Entende? Então a natureza da ofensa era divina. E ao cair no Éden, ele deixou uma conta impagável. Ofensor humano, mais ofensa divina. E para pagar essa conta, somente alguém que fosse divino e aceitasse assumir para sempre a natureza humana. Aí Deus vasculha os porões da eternidade para resgatar você e para resgatar a mim. Quer ver? Isaías 6, 8 a 10. Isaías 6, 8 a 10 diz assim: E depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração desse povo e endurece-lhe os ouvidos, fecha os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Deus diz no céu, na eternidade, quem há de ir. E Jesus se apresenta e diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra que nos define é rebelião. Diga comigo, rebelião. Então Jesus veio nos apresentar o céu, mas não apenas falar sobre o céu. Ele veio nos preparar. Veja o texto: vou preparar-vos. Ele veio nos dizer que ele tem a capacidade de levar você ao céu de uma maneira que você possa viver lá. Mas isso só é possível quando resolvemos a questão da rebelião, que gerou a fuga. Isso começou com o primeiro homem, mas acontece ainda hoje com todos nós. O primeiro passo, irmão, a gente se rebela contra Deus e peca. Segundo, nos afastamos dele. Quer ver? Gênesis 3, 9 e 10. Olha o que diz Gênesis 3, 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem. Quem que Deus chamou? Onde estás? E ele respondeu, olha isso: ouvi, diga comigo, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmão, você acha que Deus não sabia? Deus sabia de tudo. Mas olha a resposta de Adão: ouvi, temi, percebi e me escondi. E de acordo com a Bíblia, nós temos feito a mesma coisa. Olha o que diz Isaías 53, verso 6. Muitas vezes, irmãos, nós temos rejeitado o amor do nosso Pai. Todos nós. Quantos? Quantos? Andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Jesus, a iniquidade de todos. Paulo ainda piora um pouco a situação. Romanos 5,6 diz. Romanos 5,6 diz assim. Aleluia. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Agora veja o verso 10. Ele endurece mais. Pois se nós, sendo inimigos, diga comigo, inimigos. Porque se nós, quem? Sendo o quê? Inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho,
muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aí talvez você pergunta, mas nós, inimigos de Deus? Porque essa palavra é dura. Quem quer ser inimigo de Deus? Porque um inimigo é um adversário. É aquele que ofende, não por ignorância, mas intencionalmente. O inimigo é aquele que mantém distância. É aquele que prefere não manter contato, não por falta de tempo. Ele não quer, eu não quero estar com ele. Em outras palavras, o inimigo é um desafeto. Não por engano, mas por escolha pessoal. E isso nos descreve. Alguma vez nós já nos voltamos contra o nosso pai? Sim ou não? Alguma vez, presta atenção, você fez alguma coisa sabendo que Deus não queria que você fizesse? Pergunta para o teu irmão que está do teu lado. Alguma vez você fez algo sabendo que Deus não queria que você fizesse? Alguma vez você feriu algum filho de Deus? Alguma vez você entristeceu ou magoou o Espírito Santo por causa do seu comportamento ímpio, pecador, pecaminoso? Sim ou não? Alguma vez na sua vida você já deu as costas para o Pai? Em público ou secretamente? Então entenda que biblicamente todas as vezes que nós tivemos algum tipo de atitude como essa, você e eu fizemos o papel de inimigo de Deus. Mas sabe o que é lindo, irmãos? Como Deus reage quando nos tornamos seus inimigos. Sabe como Deus reage? Ele busca reestabelecer a comunhão. Foi assim com Caim. Pode olhar lá. Foi assim com Sansão. Foi assim com Davi. Foi assim com Pedro. Foi assim com a ovelha perdida. Foi assim com Adão e Eva. E está sendo assim com você agora, nessa tarde. Eu vim aqui para te dizer que Deus não cancela os seus encontros. O que Deus fez diante da rebelião de Adão, olha que coisa profunda, muda esse fundo para mim. Ele manteve, e pode aumentar, ele manteve a rotina de comunhão. Irmão, você já parou para pensar nisso? Deus fez tudo e colocou Adão e Eva num lugar onde não faltava nada. Imagina um pai, uma mãe, que o filhinho vai nascer. E você já prepara o quartinho, você já prepara o brinquedinho. Deus fez isso. Deus preparou o lugar. Vamos pôr estrela no céu para distrair ele. Vamos pôr frutas nas árvores. Vamos colocar um animalzinho para ele brincar. Vamos fazer tudo. E Adão, por decisão, por escolha, se torna inimigo de Deus. Peca. Se esconde. Só que a Bíblia diz, senhoras e senhores, que Deus tinha um encontro marcado com Adão e Eva todos os dias, na viração do dia. Se fosse você, o que você faria? Deus não cancela o encontro. Deus sabe a burrada que Adão e Eva fizeram. Deus sabe que ele vai ter que bater de frente e olhar para o olho da serpente com aquela cara desgraçada, de zombaria, olhando para Deus como quem diz, não te avisei? Com todo mundo que você é bom e que acontece. Mas Deus não cancela o encontro. Porque Deus não quer perder Adão, e nem Eva, e nem eu, e nem você. Deus não cancelou o encontro diário.
Por isso que às vezes você não entende. Você erra, peca, faz coisa errada, saiu daqui falando que ia fazer uma coisa, chegou lá, fez tudo diferente. Aí você diz, meu Deus, hoje eu vou chegar na igreja e Deus vai acabar comigo. E chega aqui, Ele te abraça, te ama, te perdoa, te restaura. A presença dele, porque Deus não cancela os encontros. Você cancela o encontro com Deus, mas Deus não cancela os encontros com você. Eu cancelei o meu encontro com Deus por 7 anos afastado dele, mas Ele nunca saiu de lá, Ele sempre esteve pronto a me encontrar. Lucas capítulo 15 conta a história da ovelha perdida. E aqui em Gênesis 3 nós temos as primeiras ovelhas perdidas. E como é que Deus age quando suas ovelhas se perdem? Sabe como é que Deus age? Deus a busca. Deus busca a ovelha perdida. E como é que Deus reage diante do nosso distanciamento? Da mesma forma. E eu vou mostrar para você. As 3 histórias de Lucas 15 mostram isso claramente. Porque as 3 histórias de Lucas 15 não é sobre pródigo, não é sobre ovelha e nem sobre moeda. Eu vim aqui hoje para te dizer que Jesus é aquele pastor à procura do perdido do rebanho. É Ele que tem as pernas arranhadas. É Ele que tem os olhos ardendo. É Ele que vai escalando as montanhas, que vai descendo as encostas, que vai atravessando os campos, explorando as grutas. É Ele, meus irmãos, que vai atrás de cada moita, e que Ele vai ali, na beira da montanha, com as mãos como concha, gritando o seu nome. O nome que Ele grita é o seu. Ele diz, Daniel, cadê você? Lucas, cadê você? Célia, cadê você? Ele é esse pastor que está lá na ribanceira te procurando, buscando e te chamando, querendo te encontrar. Ele está gritando, e o nome que Ele grita nessa tarde é o seu. É o seu. Você que está me assistindo pela internet, você sabe que Deus está falando com você. Você que veio aqui nessa noite, eu não sei quais são os encontros que você tem se afastado de Deus. Deus tem te chamado, mas você não ora mais como antes. Deus tem te chamado, mas você não lê mais como antes. Deus tem te procurado. Deus está dizendo, eu estou gritando o teu nome. É o teu, não é outro. É Ele, senhoras e senhores. Ele é a dona da casa, à procura da moeda que sumiu. E apesar de ainda lhe restar 9 moedas, Ele não vai descansar até não encontrar a 10ª que está faltando. É Ele que está procurando pela casa toda. É Ele que arrasta os móveis, que levanta os tapetes, que remexe nas prateleiras. É Ele que não tem hora para dormir, que acorda cedo, e que todas as outras tarefas vão poder ficar para depois, vai ter que esperar, porque nesse momento só uma coisa para Ele é importante: encontrar a sua moedinha que sumiu. E de alguma forma essa moeda tem muito valor para Ele, porque essa moeda é dele, é de sua propriedade, e Ele não vai abrir mão. Ele não vai descansar enquanto não encontrar essa moeda. Deixa eu dizer uma coisa para você que está perdido, para você que anda fugindo de Deus. Eu tenho um recado do céu para você hoje. O Senhor não vai abrir mão de você. Ele vai revirar céu e terra. Ele vai mover situações. Ele vai tirar as coisas do lugar se for preciso. Ele vai te procurar nos lugares mais sombrios, mas Ele não vai descansar enquanto Ele não te encontrar, porque você é propriedade exclusiva e particular dEle. Agora imagine comigo. O pai acorda de madrugada e está sem sono, e começa a andar inquieto pela varanda.
Ele está fazendo isso toda hora. Alguém diz para a esposa: por que ele sai tanto lá fora? A esposa diz: ele está assim desde que o menino foi embora. Ele é o fazendeiro que deixou o quarto montado. Se você vê a parábola do pródigo, você vai ver que quando o filho volta, ele tinha tudo preparado. A roupa estava pronta, o anel estava pronto, o quarto estava montado. Ele é o fazendeiro que deixou a roupa passada e os chinelos no pé da cama, preparado para o filho. Esse homem não é mais o mesmo desde que o filho partiu. Ele tem outro filho, mas a falta do que o deixou deixa ele arrasado. Quem olha no seu olhar vê que existe um ponto de interrogação. Seu coração está abatido. Vez em quando ele vai lá na varanda e tenta avistar o filho pródigo. Ele fixa o olhar no horizonte, tentando enxergar aquela silhueta que lhe é familiar, tentando encontrar aquele menino voltando com aquele caminhar que só ele conhece, o modo de andar. Desde aquele menino foi embora, suas preocupações não são mais com propriedades, nem com negócio. Ele não está nem aí com dinheiro, ele não está nem aí para a fazenda, ele não está nem aí para os negócios, nem para investimentos. Ele só tem uma preocupação. Sua atenção estão voltadas para o filho que usa o seu nome e que foi embora. Porque esse filho tem a cara dele. E ele só pensa nesse filho que ostenta a sua imagem e tem a sua semelhança. E esse filho é você. Esse filho é você. Esse filho é você. E ele quer que você volte para casa. Ele quer que você volte ao primeiro amor. E é só por essa visão que você consegue entender o que é o poder da graça e do evangelho. Porque esse filho não merece. Esse filho é um ingrato. Esse filho se acha. Esse filho se achava melhor do que o pai. Um dia ele acordou e disse: dá minhas coisas, deixa que eu cuido. Eu cuido da minha vida. Esse filho não valorizou o sacrifício do pai e gastou tudo com prostituta, com falso amigo, com vagabundagem. Esse filho não honrou o pai, não honrou a família, não honrou ninguém. Ele só pensava nele, no umbigo dele. E o filho sabe disso. Porque você e eu sabemos que nós já fizemos para Deus. E o filho cai em si, não é com o pai, não. Ele cai em si lá no chiqueiro. E às vezes nós não entendemos. Se Deus precisar deixar nosso filho no chiqueiro, Ele vai deixar. O filho não merece. E ele sabe que não merece e ele diz: eu vou pedir para ser pelo menos funcionário, porque até os funcionários do meu pai vivem melhor. E quando ele chega, o pai não dá sermão, o pai abraça, o pai faz festa, o pai ama, o pai restaura. Não é sobre ele, é sobre o pai. Não é sobre merecimento, é sobre graça, é sobre favor de Deus.
Voltemos, meus irmãos, ao jardim. Volte à história da rebeldia de Adão. Voltemos ao espelho onde temos Adão, que significa humanidade, e vemos o nosso rosto estampado nessa página da Bíblia. Voltemos ao cenário para verificar como é que Deus lidou com os rebeldes. Mesmo sem nenhum arrependimento em Adão e em Eva, lá estava Deus chamando por eles. Adão, onde você está? Como quem diz, Adão, eu te fiz para andar comigo, não com essa serpente. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus falava com Adão antes da queda. E depois foi Deus que foi buscar Adão para tratar a questão. Deus falava com Caim antes dele matar Abel. E depois que Caim matou Abel, Deus foi lá tratar com ele. Marcos 16, verso 7. Olha o caso de Pedro. Marcos 16, verso 7. Mas ide, dizei a seus discípulos, e a quem? Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. Pedro já tinha negado Jesus, tinha falado palavrões, tinha dito, eu não sou de Jesus coisa nenhuma. E Jesus diz, vai lá e chama Pedro, e fala para ele que eu não desisti dele, que eu sei quem ele é, e que eu tenho uma obra na vida dele, que ele faz parte desse projeto. Você pode hoje dizer, pastor, eu cansei de evangelho, cansei de igreja, cansei de crente, cansei de tudo. E você pode sair por essa porta dizendo que não vai mais voltar. É direito seu. Mas saiba que Jesus não vai desistir de você. Tem um alvo em você. Você é alvo do amor de Deus. Coloque a mão no teu coração. Diga, eu sou alvo do amor de Deus. Ele me ama. Você pode sentir esse amor agora? Se você se afastou. Quando eu falo afastar, irmãos, às vezes a gente acha que para estar afastado tem que estar na macumba, tem que estar na balada. Não, tem um monte de gente afastada dentro da igreja, sem fome de Deus. Eu vim aqui para te dizer que Deus não cancelou o encontro marcado com você. Se terça-feira você não quiser vir no culto, você não vem. Mas saiba que se você vir, ele vai estar aqui, o encontro está marcado. E ele continua chamando. Ele continua entrando, pastor Oliveira, no jardim e chamando Adão, onde você está? E você pode ouvir, não pode? Você consegue processar a diferença entre a voz de um pregador e a voz dele, não sabe? Você sabe quando Deus está falando com você. Você sabe quando a voz dele vai no íntimo da tua alma. Você sabe quando Deus diz o teu nome. Você sabe. Muitas vezes as pessoas me perguntam, como é isso que Deus falou com você? Meu irmão, quando Deus fala com você, você sabe. Porque não existe voz mais mansa, mais forte, mais santa, mais tremenda. É uma voz inconfundível. É inexplicável. E Ele está te chamando. E a conversão é a única forma
única maneira de acabar com essa rebelião. Se você estudar um pouco a Bíblia, você vai ver que no céu tem tanta coisa maravilhosa. Jesus podia estar no trono, no palácio, mas a Bíblia diz: eu vou preparar-vos lugar. Sabe o que ele está fazendo agora? Preparando o lugar. Fique de pé no seu lugar. Quando ia acontecer um casamento, o noivo vinha e escolhia a noiva. Então ele vinha e negociava, e ele pagava o dote, e acertava o casamento, marcava a data do casamento, a festa do casamento. Ele pagava o dote, pagava o preço, mas ele não levava a noiva. Ele ia preparar tudo. E quando tudo estava pronto, ele vinha e buscava a noiva para o casamento. E esse casamento deveria ser para sempre. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço. O dote foi pago. Tetelestai, a sexta frase de Jesus na cruz, João 19:30 diz: está consumado. No original, está pago. Nós já fomos comprados 2 vezes. Primeiro porque ele nos fez, segundo ele nos comprou. Mas ele ainda não levou a igreja. Ele disse: eu estou preparando o lugar. E ele vai voltar. Quando ele voltar, ele não quer uma igreja cheia de mágoa. Ele não quer uma igreja cheia de mancha. Ele não quer uma igreja cheia de ruga. Porque mancha fala sobre pecado, ruga fala sobre coisa velha, falta de perdão. Deus quer uma igreja pronta. Todos os dias nós estamos nos preparando como uma noiva que se prepara para o encontro. Quando tudo estiver preparado, Jesus vem e busca a igreja. Passamos pela sala dos galardões e entramos para as bodas do Cordeiro, para aquela festa. Deus está chamando você. Deus está chamando você. Deus está chamando você. Ou você ouve a voz dele, aceita o seu chamado e vem. Ou saiba que ele não vai desistir de você. Mas se essa palavra foi para você, apóstolo, essa palavra foi para mim. Eu estou ouvindo a voz do meu Pai. Eu estou ouvindo a voz do meu Senhor. Se essa mensagem foi para você, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. E enquanto o louvor toca, Deus vai renovar a sua vida. Venha, pode vir.